Dia a todos, a paz do nosso Salvador Yahushua. Eu quero trazer aqui uma informação para todos os irmãos, né? E a respeito dos dízimos, que hoje é praticado abertamente dentro das religiões, e esses dízimos eles vêm sendo um peso para muita gente. Por que que isso acontece? Porque as pessoas elas são praticamente induzidas pelos líderes religiosos a cumprirem esse mandamento que não foi dado para as pessoas hoje, mas ele foi destinado ao povo de Israel lá no passado. E as pessoas fazem isso como que uma certa obrigação, porque elas têm medo de que se elas não derem esse dinheiro chamado de dízimo dentro dos templos de pedra, os líderes religiosos vão dizer para ela que ela está roubando a Deus e que o espírito devorador, cortador e migrador vai destruir a vida financeira dela. E isso é uma grande mentira, gente. Porque o livro de Deuteronômio, ele deixa muito bem claro, no capítulo 14, a partir do versículo 22, de que os dízimos eram frutos, sementes tirados da terra, ano após ano. Né? E, além disso, esses dízimos, eles eram entregues aos levitas. E os levitas, eles pegavam esses dízimos e ofereciam no altar ao nosso Criador, naquela época, no Velho Testamento. Né? Então, o que acontece? O povo hoje, eles têm medo de tudo aquilo que é falado dentro do sistema religioso. E, na verdade, o sistema religioso tem controlado, né? E tem lucrado e tem vivido de forma muito incorreta, né? De forma muito errada, com relação a esses dízimos que são praticados dentro das religiões. Né? Muitos deles, desses líderes que se intitulam pastores, eles têm vivido às custas desses dízimos. Porque isso trouxe para a vida deles um certo conforto. Né? Tem sido cômodo para eles viverem pregando essa mentira dentro dos templos de pedra. Quando, na verdade, dízimos, eles eram frutos tirados da terra ano após ano. E era entregue aos sacerdotes levitas. Né? O livro que eles mais têm pregado dentro do sistema religioso é o livro de Malaquias 3:10. Parece que só existe esse versículo dentro do livro de Malaquias, porque eles só pregam isso para o povo. Eles não pregam o contexto. Eles não pregam capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Eles não pregam. Eles só pregam o capítulo 3, versículo 10. Aonde diz, né, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Eu não vou nem continuar aqui mencionando esse dízimo, porque as pessoas já têm conhecimento dessa informação. Né? E no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Malaquias, se vocês abrirem, vocês vão ver que está escrito assim, ó: este mandamento é para vós outros, ó sacerdotes. Entendeu? Este mandamento é para vós outros, ó sacerdotes. O profeta Malaquias, ele não estava falando com o povo. O povo pegava esses dízimos, levava para a casa do tesouro e entregava aos sacerdotes. Os sacerdotes, eles estavam roubando, apresentando o resto ao nosso Criador. Entendeu? Então, isso é uma grande mentira que foi inventada, né? Isso já vem surgindo desde a época em que Roma se tornou potência mundial. Essa questão dos dízimos em dinheiro, né? E isso foi inventado por Carlos Magno, que era o rei franco da França. E como ele era um fervoroso defensor do catolicismo romano, ele criou esse decreto dos dízimos, né, em dinheiro, com a finalidade de suprir as necessidades do clero. Por quê? Porque as indulgências elas já não eram mais suficientes. Né? Então, Carlos Magno ele pegou e criou esse decreto que está registrado na Enciclopédia Barça, no verbete dízimo. Quem quiser consultar, né? A Enciclopédia Barça, ela traz essa informação, o decreto de Carlos Magno. E esse dízimo, esse decreto de Carlos Magno, vem sendo praticado até os dias de hoje, pelas religiões. E as pessoas sequer sabem da origem real
desse dízimo chamado, desse dinheiro que é chamado de dízimo. Quando na verdade dízimo nunca foi dinheiro. Eram frutos colhidos da terra, que eram tirados da terra ano após ano. Entendeu? Então, eu quero ver esses líderes religiosos que se intitulam pastores, eles provarem dentro das escrituras que o gafanhoto, cortador, migrador e destruidor é um demônio, como eles ensinam dentro dos templos. Né? Eles nunca vão conseguir provar isso, porque a escritura diz que, inclusive, que esses gafanhotos que eram enviados para as plantações, eles eram comestíveis e eles não eram resistentes à água. Por isso que o nosso Salvador Yahushua, ele disse que abriria as janelas dos céus e derramaria sobre a terra seca, a terra árida de Israel, bênção sem medida. Entendeu? Que seria a chuva, né? Seria a chuva que desceria sobre a terra seca, e uma vez que a terra ela recebesse essa chuva, os animais, eles iam colher, eles iam comer o pasto, o povo iria colher os seus frutos, né? E assim haveria alimento abundante no meio do povo de Israel. Então essa é uma grande verdade que vem sendo difundida de modo totalmente errado, contrário àquilo que a Escritura diz, tá? E o nosso dízimo, realmente ele foi o nosso Salvador Yahushua, que foi levado como ovelha muda para o matadouro. O nosso Salvador, ele foi o último dízimo. Ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. E de lá para cá não existe mais esse negócio de dízimo. Entendeu? Os líderes religiosos vêm colocando esse peso sobre as pessoas, assim como no passado os fariseus também faziam a mesma coisa. Eles colocavam peso sobre as costas das pessoas, né? E assim eles controlavam ela de forma que elas se vissem apertadas e sem saída para poder estarem cumprindo aquela lei, né? Que foi dirigida no passado. Hoje ela não se aplica mais, porque o nosso Salvador Yahushua, ele pagou o preço no madeiro, né? Ele pagou o preço no madeiro e ele cumpriu toda a lei na sua totalidade. Então não existe mais esse negócio de dízimos hoje, na nova aliança. Isso tudo foi abolido. Amém, pessoal?